Minha pesquisa, meu interesse pelo candomblé começou anos atrás, quando eu li um livro de um autor nigeriano chamado Wole Soyinka. E o Wole Soyinka escrevia muito sobre a mitologia, mas de um ponto de vista de como os mitos servem como paradigma para o papel do artista na vida. E ele escreveu sobre um orixá chamado Ogum. E Ogum, ele tem essa função de atravessar o abismo entre o mundo dos deuses e o mundo dos humanos. E Ogum, ele se desfaz nesse caminho. E eu na época me fascinei com essa trajetória, da maneira que ele descrevia os processos, que é o tipo um Prometeu. A maneira que Prometeu, ele na verdade ele acaba sendo um tipo de pessoa que não cabe em nenhum lugar nem outro. Ele não é ser humano, ele não é um deus, então ele está entre as duas coisas. E eu acho que o estar entre mundos e essa questão de se desfazer na travessia entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens é o que o artista faz de certa maneira, né? Ele tenta fazer a ponte entre mundos diferentes, ele não pertence a nenhum mundo. Então isso me fascinou muito. Eu li isso, acho que em 92 eu li esse livro, e eu não conhecia o candomblé, mas por ele descrever esse processo com orixás na África, quando eu voltei para o Brasil, eu estava morando em Londres na época, eu resolvi pesquisar os orixás para ver se tinha algo a ver com o que ele tinha escrito no livro dele. Então foi isso que eu entrei no candomblé, daí eu continuei dentro. E por que a escolha da pesquisa em São Paulo e não na Bahia, que é onde a gente vê uma maior representatividade ou talvez mais força do candomblé? Porque lá a gente não pode fotografar. Tu tentaste fotografar lá? Sim, eles não deixam. Não deixam? E como foi a tua E eu moro em São Paulo também. E como foi a tua recepção aqui, em São Paulo? Como que Não, os minha grupos recepção em São Paulo foi receberam? difícil para conquistar um espaço. Eventualmente demorou. Os contatos que eu fiz através da USP na época. Eles indicaram um terreiro que eu comecei a frequentar bastante. Eu já comecei a filmar um documentário lá que nunca terminei, porque o pai de santo morreu. E enquanto isso eu fui visitando outras casas e aos poucos conseguindo aceitação nessas casas, porque houve muita troca entre eu e eles confiam em mim, mas isso obviamente essas relações demoram para construir. Mas na Bahia é quase que impossível você criar uma relação dessas, porque você não atravessa a proibição imposta, né, na fotografia, sobre a fotografia. O projeto meu chama Marcadores, é sobre o processo de fotografar com as novas mídias, que são as mídias móveis, celulares, esse tipo de coisa. Essas mídias estão criando uma revolução estética no candomblé, porque as pessoas estão precisando criar novas roupas por causa a imagem de alguém em transe, vestido do seu orixá. Essa imagem ela vai muito rapidamente ser divulgada. E no momento que as pessoas veem essas imagens, elas se acostumam com aquilo, elas apreciam aquela foto, mas elas querem uma novidade a próxima vez, né? E a facilidade dos acessos às imagens está criando cada vez mais interesse e uma procura maior pela inovação. Então eu acho que o papel da fotografia tem sido esse, de dinamizar essa relação entre a estética, né, e a apresentação dessas novas roupas. Eu pessoalmente, por exemplo, a minha curiosidade era muito grande, então eu não podia continuar pesquisando essa religião com o distanciamento que eu tinha. Então eu tinha que me aproximar mais para saber, né, o íntimo da religião. Eu não podia ficar por fora tanto tempo, a curiosidade era maior, então eu eventualmente me iniciei por causa disso. E o retorno que eu tive da iniciação é difícil de calcular e de colocar em palavras, mas tem sido fundamental, realmente. Mas, por outro lado, tem sido... quando a gente faz pesquisa de candomblé, a gente tem que entrar com o distanciamento, que não é um distanciamento científico, mas é um distanciamento de quem não pertence a alguma casa. Porque se você se iniciar em uma casa, você pertence àquela casa. E se você vai pesquisar outras casas, essas outras casas não vão gostar que você pertence à casa de outra pessoa. Porque as casas, elas se unem muitas vezes, mas elas também competem.
Então, se você se iniciar no candomblé, você tem que, e você quiser fazer pesquisa, você corre o risco de se dar bem com uma casa, mas né, de fechar as portas em 20 casas. Então, eu não posso dizer que se iniciar é essencial para quem está fazendo a pesquisa.